Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Ministros impedem guerra. Reunião de hoje do Supremo Tribunal Federal pode trazer à tona o racha na alta corte em torno à prisão em segunda instância. Parte dos ministros quer que o plenário reveja a decisão já tomada em 2016, a favor do início do cumprimento da pena. Assunto pode ser colocado na pauta, mesmo contra a vontade da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Mudança no entendimento favoreceria o ex-presidente Lula. A sonolência durante o dia pode ser mais do que um sinal de uma noite mal dormida. Pesquisa mostra que os distúrbios do sono que provocam o cansaço excessivo também causam uma inflamação no cérebro que pode levar à demência e ao Alzheimer. O Ministério Público do Rio de Janeiro ganha reforço de 5 promotores para a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Uma semana depois, ainda não há informações sobre a motivação e os autores do crime. Na terceira reportagem da série sobre a água, a escassez pelo mundo. Metrópoles como Cidade do México, Tóquio, Pequim e Cidade do Cabo estão perto do dia zero, quando esgotarão todas as reservas de água potável. E uma tempestade em São Paulo fez 2 vítimas, entre elas um bebê de 1 ano e 9 meses. O temporal castigou a cidade por 2 horas e despejou 39% do volume de chuvas esperado para todo o mês de março. No esporte, mais uma medalha nos ditos esportes amadores, dessa vez no karatê. E mais uma homenagem à jogadora Marta, eleita uma das 20 atletas mais dominantes do mundo pela revista ESPN. Daqui a pouquinho. A medicina já comprovou que dormir mal tem relação com algumas doenças, como hipertensão e diabetes. Pesquisadores americanos agora estão associando a insônia e com ela o sono que vem durante o dia com o mal de Alzheimer. Vitor é dono desse food truck em São Paulo. Ele trabalha à noite. Quando vai descansar, apesar de exausto, o empresário não dorme. O resultado não poderia ser diferente. Vitor passa o dia bastante cansado. Com o passar das horas, vai me dando sono, sonolência, ruídos que normalmente não iriam me fazer nada, eu começo a ficar irritado, tipo uma buzina ou um motor de caminhão, o caminhão do lixo acionando o motor me irrita, coisas assim. O empresário não está sozinho. Pelo menos 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir à noite, de acordo com a Associação Brasileira do Sono. Passar o dia cansado, sonolento, não compromete apenas as atividades diárias. Pesquisas indicam que quando a falta de sono é constante durante a vida, ela pode, junto com outros fatores, aumentar os riscos de desenvolver doenças graves na velhice, entre elas o Alzheimer. Foi o que constatou a Clínica Mayo nos Estados Unidos. Pesquisadores acompanharam o cérebro de quase 300 idosos com mais de 70 anos durante 7 anos. 22% dos que tinham sonolência diurna apresentavam maior acúmulo da proteína, que provoca demência, a beta-amiloide. O aumento dessa proteína no cérebro é um dos primeiros sinais do Alzheimer, antes mesmo de os sinais clínicos, como confusão mental e perda de memória, aparecerem. Dentro de um contexto maior, que se chama inflamação crônica. A inflamação crônica que produz essas alterações celulares, até com depósitos de organelas que vão morrendo, de células que vão morrendo, e isso acontece não só no cérebro, como em vários lugares. Obviamente, quando você não dorme direito, você tem um processo que gera uma inflamação crônica, particularmente no cérebro, que ele precisa descansar e pode ter essa transformação e até facilitar o aparecimento de Alzheimer. No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma exposição em São Paulo traz obras do artista plástico Elifas Andreato, que representam o papel do negro na sociedade por meio da arte e da cultura. A exposição, aberta ontem à noite, tem também como objetivo reforçar a importância do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que é celebrado hoje. As obras trazem a assinatura do artista gráfico, ilustrador e jornalista Elifas Andreato, que tem mais de 50 anos de carreira e está aqui ao meu lado. Boa tarde, Elifas. O que o público pode esperar visitando a exposição? Obras que foram dedicadas a artistas e personalidades da cultura brasileira negras. E é uma boa lembrança de todos esses movimentos dos quais participei e colaborei com o meu ofício para lembrar sempre que esse país ainda é um país preconceituoso, né?
E as minhas mensagens sempre foram no sentido de não apenas revelar este comportamento social, vamos dizer assim, mas que pudesse também levar as pessoas a refletir sobre o papel de cada um diante deste nosso grande problema que persiste até hoje. E o que a gente tem aqui é um pouco disso, dessas manifestações. Muito obrigado. Lembrando que a exposição vai até o dia 29 deste mês, com entrada grátis. É só comparecer até a Estação Cultural, que fica junto da sede da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, na Rua Mauá, número 51, no bairro da Luz. Um bebê e uma mulher de 85 anos morreram em consequência do temporal da tarde de ontem que atingiu a capital paulista. Pois é, ruas ficaram alagadas e muita gente teve dificuldade e grande dificuldade, para voltar para casa. Pelo menos 200 pessoas estão desabrigadas, parte delas morava na comunidade onde também vivia a família da menina Sofia. Na favela da Vila do Sapo, onde Sofia morreu, tristeza e revolta. É uma criança feliz, ela era amiga da minha filha. Os brinquedos da menina, que tinha 1 ano e 9 meses, ficaram jogados no que restou do barraco da família, depois que a enxurrada passou. A parte que sobrou da casa da família era o fundo, a área de serviço. As roupas ainda estão estendidas aqui. E para lá, por cima do córrego, ficava o restante do barraco, a sala e o quarto, onde estavam a mãe, a tia, a avó e a Sofia. Do outro lado do córrego, a gente consegue entender um pouco melhor essa tragédia toda. Essas casas ficam todas apoiadas num esquema precário de palafitas. São madeiras também já apodrecidas pelo contato com a água que apoiam as casas. E o barraco onde estava a Sofia, junto com a avó, a tia e a mãe, era esse aqui, que está completamente aberto, que era a área de serviço da família. Então, todas as mulheres caíram dali com a força do entulho e do resto da ponte e foram arrastadas. Todas conseguiram ir se agarrando nesses paus pelo caminho, menos a Sofia. Eu pensei só em salvar ela, que era a mais pequenininha, que nós grandes, nós podíamos subir em cima das madeiras. Agora ela, eu fiquei pensando que queria que alguém salvasse ela. Era sua única neta? Era. Dos 168 barracos construídos na beira do córrego, 20 desabaram ontem, mas todos foram interditados porque também podem cair. 150 pessoas estão desabrigadas. A metade são crianças. Por enquanto, estão todos nesse centro comunitário. Ontem à noite, a Defesa Civil distribuiu colchões, cobertores e cestas básicas. Uma mulher de 85 anos é a outra vítima do temporal de ontem. Ela teve um ataque cardíaco enquanto a casa dela era alagada no bairro do Limão. As zonas norte e oeste de São Paulo foram as mais atingidas pela chuva. Na Pompeia, perto do estádio do Palmeiras, ruas foram cobertas pela água. Vários carros que estavam estacionados ficaram boiando. O temporal começou no meio da tarde e deixou toda a cidade em estado de atenção. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, foram 26 pontos de alagamento como este na Zona Oeste, intransitáveis. Hoje nós amanhecemos um dia sem nenhuma interrupção de tráfego, sem nenhuma árvore interrompendo residências, interrompendo fornecimento de energia elétrica. Então, por parte da Prefeitura, a parte de resposta, que é imediata, está sendo feita. O que está sendo feito também, que é um processo um pouco mais demorado, são as obras de infraestrutura, que é uma parte preventiva do processo. Uma semana depois, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes seguem sem solução. O Ministério Público anunciou hoje 5 novos promotores que vão reforçar a equipe encarregada do caso. A Delegacia de Homicídios e a cúpula da Intervenção Federal mantêm sigilo sobre as investigações. E as informações divulgadas são insuficientes para montar o quebra-cabeça do crime. Marielle foi vítima de uma emboscada. A polícia confirma. Anderson morreu porque estava na linha de tiro. A perícia confirma. Imagens de câmeras de segurança flagraram um segundo carro. Era clonado. Os criminosos escolheram um ponto cego, sem circuito de segurança, para alvejar o carro de Marielle. Mas no caminho das vítimas, havia 11 câmeras instaladas pela Prefeitura do Rio para monitoramento do trânsito. 5 estavam desligadas. As imagens completas ajudariam a revelar o número de suspeitos, segundo os investigadores.
A munição 9mm faria parte de um lote desviado da Polícia Federal em 2007. O inquérito sobre esse roubo ainda está em aberto e pouco acrescenta ao caso Marielle. Reconstituir os passos da vereadora levou a Polícia Civil até a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Foram 3 visitas, a última ontem. Foram recolhidas gravações do dia do crime e de semanas anteriores. Funcionários e vigilantes foram ouvidos. Marielle Franco era relatora da comissão encarregada de acompanhar a intervenção federal na segurança pública do Rio e responsável por recentes denúncias de abuso policial. Em Brasília, uma comissão externa da Câmara Federal foi criada para acompanhar a apuração do assassinato da vereadora e do motorista. A primeira reunião acontece hoje à tarde e o Conselho Nacional de Justiça determinou a investigação da conduta da desembargadora Marília Castro Neves por comentários feitos por ela numa rede social. A desembargadora comentou a suposta ligação de Marielle com o crime organizado, com base em notícias falsas da internet. Se comprovada a calúnia, Marília Castro Neves, que atua no Tribunal de Justiça do Rio, pode ser penalizada com advertência ou até demissão. Pelo Brasil, manifestações reverberam o pedido de justiça, cobram eficiência na apuração dos fatos e não deixam calar a voz da vereadora que usava o mandato para denunciar a violência e a discriminação. 2 bilhões de pessoas no mundo não têm fonte segura de água em suas casas. 260 milhões precisam andar mais de meia hora para coletar água. Esse é o assunto da nossa terceira reportagem da série sobre a água, que acompanha também a programação do Fórum Mundial que acontece em Brasília. A água é um bem raro no mundo. Veja. O nome do planeta é Terra, mas bem que poderia ser água, 70% deles são cobertos por esse líquido precioso. 97% da água estão nos mares e oceanos. Apenas 3% é água doce e a maior parte permanece congelada nas geleiras. Só 12% escorrem em rios, lagos e aquíferos subterrâneos, como o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o maior do mundo, que fica no Brasil. Desde que o mundo é mundo, a água é a mesma, se reciclando naturalmente. A água, ela evapora dos oceanos, precipita nos continentes, forma rios, lagos e aí nós usamos essa água. Depois de usada, essa água volta para o rio e ela vai para o mar de novo. Então ela fica num ciclo contínuo de reuso. Hoje já falta água onde antes sobrava. A cidade do Cabo, área urbana mais populosa da África do Sul, pode ser a primeira metrópole do mundo sem água. Depois de 3 anos seguidos de seca, o impacto nos reservatórios pode provocar o chamado dia zero. A partir dele, cada habitante teria direito a apenas 25 litros de água por dia. Outras metrópoles também viveram períodos de escassez, a Cidade do México, Pequim e Tóquio. São Paulo teve a pior crise hídrica da história entre 2014 e 2015. A população mudou o hábito e continua economizando. Hoje nós temos aí um consumo que é 15% menor do que era antes da crise que nós tivemos. Brasília vive uma crise hídrica há mais de 1 ano. A escassez de água aqui e em outros lugares do mundo sofre influência das mudanças climáticas. Só no Brasil, as enchentes afetaram mais de 1 milhão de pessoas em 2016. As secas deixaram ainda mais vítimas, 18 milhões, 80% só no Nordeste. O componente das mudanças climáticas tem que ser considerado na gestão da água. O problema não é de um governo, o problema é da sociedade se dar conta da forma como ela tem que usar a água. A saída é planejamento, desenvolvimento com preservação ambiental.
A ameaça é você continuar com o modelo apenas desenvolvimentista, a custo dos recursos naturais e achando que o obstáculo ao desenvolvimento do país é a proteção do meio ambiente. Ao contrário, e a crise hídrica nos deu esse entendimento, porque o que a gente percebeu que é obstáculo ao desenvolvimento de um país, de uma nação, dos países, é a falta do recurso natural. As migrações causadas pela falta e má qualidade de água estão entre os temas debatidos hoje no Fórum Mundial da Água. De Brasília, direto de Brasília, a repórter Laís Duarte tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Aqui hoje no Fórum Mundial da Água, representantes de mais de 100 países vão discutir como lidar justamente com essas mudanças climáticas e também vão falar sobre a importância da cooperação entre países e das migrações causadas pela falta de água. Já no Fórum Alternativo Mundial da Água, os representantes de ONGs, de movimentos sociais e também de comunidades tradicionais falam sobre as experiências dos indígenas nos cuidados com os recursos naturais. Lá também tem oficinas para adultos e crianças, tudo de graça. Com vocês no estúdio, Ana. Obrigada, Laís. Bom trabalho para você em Brasília. Aldo? A possível revisão de entendimento sobre prisão de condenados em segunda instância faz subir a temperatura no Supremo Tribunal Federal. O grupo de ministros favorável à rediscussão da medida ameaça forçar a entrada do assunto em pauta na sessão de hoje, contra a vontade da presidente do STF, Carmen Lúcia. Apesar da pressão de vários ministros, a ministra Carmen Lúcia se mostra inflexível em não pautar o tema que já foi decidido em 2016 pelo STF. Na época, por 6 votos a 5, o tribunal aprovou a possibilidade de condenados serem presos após condenação em segunda instância. Com base nesse entendimento, o ex-presidente Lula pode ser preso a qualquer momento por ordem do TRF4 de Porto Alegre. O grupo que defende a revisão do assunto pelo STF alega que alguns ministros podem mudar de opinião se houver nova votação. A expectativa é de que na sessão plenária, que começa daqui a pouco, às 14h, algum ministro apresente uma questão de ordem para que a prisão em segunda instância seja pautada imediatamente pela ministra Carmen Lúcia, mesmo contra a vontade dela. O TRF4, ainda nesse assunto, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre marcou para a próxima segunda-feira o julgamento do recurso do ex-presidente Lula sobre a condenação no caso do triplex do Guarujá. O tribunal aumentou a pena do ex-presidente para 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Como a decisão foi unânime, o recurso pediu apenas esclarecimentos sobre a sentença, sem condição de mudar o resultado. Após a análise do recurso, o TRF4 poderá determinar a prisão do ex-presidente. Meio de 18, eleita 5 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, Marta recebeu mais uma prova de que a sua carreira é realmente espetacular. Ela está na lista dos 20 atletas mais dominantes do mundo. Vamos ver essa história. Não é uma lista qualquer, é da revista ESPN Magazine, feita em comemoração aos 20 anos da publicação e que não distingue gênero. Em tempos em que se discute igualdade, isso e aquilo é uma vitória e tanto. Foram levados em consideração os principais campeonatos de todos os esportes, com receita anual de $100 milhões ou mais, rankings globais e avaliações dos atletas nesse período de tempo. Na relação, a única representante do Brasil é a jogadora Marta. Nas 3 primeiras colocações estão o golfista Tiger Woods, seguido pelo jogador da NBA LeBron James e Peyton Manning, ex-jogador de futebol americano. Marta aparece na 9ª colocação e ultrapassa nomes como Usain Bolt, Cristiano Ronaldo e Serena Williams, do tênis. Pelo Facebook, Marta disse estar honrada. Honrada é pouco, alagoana. Estamos muito orgulhosos por tudo que você fez e representa para o futebol feminino brasileiro. Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down e uma exposição em São Paulo alerta sobre a importância da inclusão de crianças com Down na sociedade. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi estabelecido em 2006, porque a data 21/3 faz referência à trissomia do cromossomo 21, que é a divisão celular que causa a síndrome. Eu vou conversar com a Lid, que é uma das responsáveis idealizadoras do projeto. Lid, de onde veio a ideia de fazer essa exposição fotográfica? Então, a ideia veio de uma das mães, a Alessandra Gonçalves, né? Ela é a mãe do Vinícius, que inclusive está retratado nessa exposição. E
ela queria falar um pouquinho exatamente sobre isso, sobre a síndrome de Down, sobre as dificuldades, sobre o amor, sobre o carinho que envolve, né? E também a inclusão, que é um tema que a gente precisa trabalhar muito melhor. Foi essa a nossa ideia desse projeto, de estar retratando essas crianças para que a gente possa ter mais inclusão. Muito obrigada, Lid. A exposição fica até o dia 4 de abril, aqui na linha 4 amarela do metrô Estação da Luz, no centro de São Paulo. A seguir, na Nigéria, grupo extremista islâmico Boko Haram liberta parte das 110 meninas sequestradas há um mês. E bom desempenho brasileiro na Premier League do Karatê, na Holanda. A gente volta já. O grupo extremista Boko Haram libertou hoje parte das estudantes que haviam sido raptadas no mês passado. Fontes ouvidas pela rede britânica BBC disseram que as meninas foram levadas para a cidade de Dapchi em carros, sem divulgar quantas eram. Um total de 110 garotas foram sequestradas numa escola no dia 19 de fevereiro e há relatos de que pelo menos 5 delas morreram. Foi a segunda vez que integrantes do Boko Haram invadiram o estabelecimento de ensino para raptar estudantes. Em 2014, o grupo levou 276 da cidade de Chibok. 112 delas continuam desaparecidas. Boko Haram significa a educação ocidental é um pecado e desde 2009 tenta impor um Estado islâmico na Nigéria. O norte do país é predominantemente muçulmano e o sul cristão. De acordo com a ONU, nesses 9 anos de conflito, 20 mil pessoas morreram e mais de 1,5 milhão fizeram deslocamentos internos para fugir da violência. Inauguração de novo edifício amplia o atendimento do INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. Com as melhorias, a expectativa é que o número de atendimentos aumente consideravelmente. No caso da endoscopia digestiva, por exemplo, o crescimento é de mais de 100%, passando de 80 procedimentos por mês para 180. Entregamos hoje aqui o prédio novo do terceiro bloco do INCOR. Já havíamos entregue a parte do térreo, já está funcionando. Eu acho que é talvez a melhor emergência de cardiologia de toda a América Latina e estamos entregando agora mais 3 andares. O primeiro andar será a central de utilidades e data center. O segundo andar será o hospital dia e a área de especialidades médicas. E o terceiro andar será a área de hemodinâmica e cardiologia, área de intervencionista na área cardiológica. Nesta semana, os chamados esportes amadores estão bem mais profissionais que os ditos profissionais. Que é o cumprimento, do karatê. Vamos ver. O Brasil foi à Holanda com uma delegação composta por Nicole Ionamini, Valéria Kumizaki, Erika Santos, Douglas Brosi e Vinícius Figueira. Os 2 últimos foram os únicos a chegarem à disputa de medalhas em Roterdã. Líder do ranking mundial, Brosi foi ao pódio da etapa da Premier League, o principal circuito mundial do karatê. Douglas passou pelos 2 primeiros adversários e na repescagem caiu diante do campeão Sandman, mas se recuperou e na luta contra o japonês Yugo Kozaki teve que suar para ficar com bronze. Saiu atrás logo no começo por 2-0. Empatou, voltou a ficar em desvantagem, faltando 30 segundos para o final, quando novamente encaixou um golpe, deixando tudo igual. E a 3 segundos do final do combate, Brosi finalmente fez 4-3 e a luta acabou. Outro brasileiro que chegou à disputa por medalhas em Roterdã foi Vinícius Figueira, vice-líder do ranking mundial na categoria até 67 quilos. Na disputa pelo bronze, Vinícius perdeu para o italiano Luca Maresca, ficando na 5ª posição. Muito bom. Vamos para o futebol. Ontem o São Paulo fez o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos ver as imagens. São Paulo começou bem já com o primeiro chute do Trellis de perna direita para boa defesa do goleiro Paes. Depois, logo na sequência, Marcos Guilherme acertou bom chute. Aí começaram as falhas do goleiro Paes, que está substituindo o Elton Leite. O próprio Trellis conseguiu pegar e apertou a marcação ali. O Paes se atrapalhou inteiro. O São Paulo conseguiu chutar o 0 do placar. Na sequência, o bom cruzamento lá para o lado esquerdo, cabeceio do Diego Souza, que entrou no segundo tempo e fez o segundo gol. Era justamente o placar
que o São Paulo precisava. No placar agregado, o São Caetano tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, 2-0 para o Tricolor. Está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. Deve pegar o Palmeiras, que joga hoje 3-0. Muito provavelmente também está classificado. É isso aí. Valeu, Cadu. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre as mudanças no novo Código Florestal. Tchau e até amanhã. Tchau, até mais.